Estudante estuda Inéditas 2021. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade proporcionam à administração pública agir com sanções além do permitido para alcançar o fim público. E tem errado. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A administração pública deve agir dentro de limites estabelecidos. A administração pública deve aplicar as sanções dentro dos limites necessários para satisfazer o interesse público, não podendo excedê-los de forma desarrazoada ou desproporcional. Se aplicam na limitação do poder discricionário da administração pública. Estudante estuda Inéditas 2021. A razoabilidade traz a ideia de uma atuação dentro da discrição administrativa, ou seja, o agente público deve obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional. Item correto. Razoabilidade. A atuação do agente público deve ser dentro da discrição administrativa. O agente público deve obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional. Para Celso Antônio Bandeira de Melo, são ilegítimas as condutas desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas com desconsideração. As situações e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades da lei atributiva da discrição manejada. Estudante estuda Inéditas 2021. Um ato administrativo pendente de publicação oficial pode ser considerado válido, porém não eficaz. Item correto. A exigência de publicação em órgãos oficiais é um requisito de eficácia do ato administrativo, produção de seus efeitos. Não é requisito de validade do ato. Conclusão: um ato administrativo pode ser válido, competência, finalidade, forma, motivo e objetivo, porém não eficaz, pelo fato de se encontrar pendente de publicação oficial. Estudante estuda Inéditas 2021. Todos os atos administrativos precisam ser publicados para fins de eficácia. Item errado. Não são todos os atos administrativos que precisam ser publicados para fins de eficácia. Atos que precisam ser publicados para fins de eficácia. Atos administrativos gerais, destinatários indeterminados, se produzirem efeitos externos ou se impliquem ônus, custos para o patrimônio público. Por exemplo, editais de licitação ou de concurso. Estudante estuda Inéditas 2021. A publicidade poderá se manifestar pelo direito de peticionar junto aos órgãos públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Item correto. Exemplo de formas de manifestação da publicidade: direito de peticionar junto aos órgãos públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, direito de obter certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, divulgação de ofício de informações, por intermédio de publicações na imprensa oficial, em jornais impressos ou pela internet. Estudante estuda Inéditas 2021. A publicidade de todos os atos administrativos é regra absoluta, pois o princípio da publicidade encontra-se expresso no artigo 37, caput da Constituição Federal de 1988. Item errado. A publicidade é a regra, mas não é um dever absoluto. CF 88, artigo 5º, inciso 10.
São invioláveis à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas. Assim, é exceção à publicidade, dados pessoais, dizem respeito à intimidade, honra e imagem das pessoas. CF 88, artigo 5º, inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Informações imprescindíveis para a segurança da sociedade e do Estado. Assim, é exceção à publicidade. Informações classificadas por autoridades como sigilosas. Conclusão: a publicidade é a regra, mas não é um dever absoluto. Estudante estuda Inéditas 2021. As informações divulgadas de ofício são chamadas de transparência ativa. Já as informações que são fornecidas em virtude de solicitações são conhecidas como transparência passiva. Item correto. Transparência ativa são as informações divulgadas de ofício, por exemplo, edital de concurso público. Transparência passiva são as informações fornecidas em virtude de solicitações, por exemplo, certidões. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da eficiência está na Constituição Federal de 88, desde a sua promulgação em 1988. Item errado. O princípio da eficiência foi incluído no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 pela Emenda Constitucional número 19 de 1998, como decorrência da reforma gerencial iniciada em 1995 com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da eficiência está relacionado a uma atuação da administração pública com excelência e qualidade na prestação dos serviços públicos. Assim, espera-se a melhor atuação possível a fim de obter os melhores resultados. Item correto. O princípio da eficiência está relacionado a uma atuação da administração pública com excelência, fornecendo serviços públicos de qualidade à população com o menor custo, mantidos os padrões de qualidade e no menor tempo possível. Segundo Maria Silvia de Pietro, o princípio da eficiência em relação ao modo de atuação do agente público se relaciona com a melhor atuação possível a fim de obter os melhores resultados. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da eficiência foi inserido na Constituição Federal de 88 pela Emenda Constitucional 19.1998. A inserção desse princípio trouxe a exigência de avaliação especial de desempenho para a aquisição de estabilidade no serviço público. Item correto. Segundo Maria Silvia de Pietro, o princípio da eficiência em relação ao modo de atuação do agente público se relaciona com a melhor atuação possível a fim de obter os melhores resultados. Facetas do princípio da eficiência, introduzidas pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Exigência de avaliação especial de desempenho para aquisição de estabilidade, possibilidade de perda de cargo público, flexibilização da estabilidade em decorrência da avaliação periódica de desempenho. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da eficiência surgiu para tentar corrigir problemas quanto à qualidade dos serviços públicos e morosidade administrativa. Conclui-se que a atuação da administração não deverá ser apenas legal, mas também eficiente.
Item correto. Segundo Maria Silvia de Pietro, o princípio da eficiência se relaciona com o modo de organizar, estruturar e disciplinar a administração pública. Exige-se que seja a mais racional possível, permitindo que se alcance os melhores resultados na prestação dos serviços públicos. A atuação da administração pública deverá ser legal e eficiente. Estudante estuda Inéditas 2021. Devido ao princípio expresso da supremacia do interesse público sobre o particular, em uma situação de conflito entre o interesse de um particular e o interesse público deve predominar. Item errado. Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. É um princípio implícito. Sua aplicação é prevista na norma jurídica. É uma prerrogativa administrativa. A essência do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado está na própria razão de existir da administração. A administração atua voltada aos interesses da sociedade. É considerado pela doutrina como um princípio fundamental do regime jurídico administrativo. Em uma situação de conflito entre o interesse de um particular e o interesse público deve predominar. Estudante estuda Inéditas 2021. É exemplo da aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, a desapropriação de um imóvel para a construção de uma estrada em que o interesse público prevalece sobre o proprietário do bem. Item correto. Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Em uma situação de conflito entre interesse de um particular e o interesse público deve prevalecer. É uma prerrogativa administrativa, ou seja, é um poder conferido à administração para lhe assegurar a posição de superioridade perante o particular, aplicando-se apenas nas relações em que o poder público atua em prol do interesse da sociedade. Por exemplo, desapropriação de um imóvel para a construção de uma estrada, em que o interesse público prevalece sobre o proprietário do bem. Estudante estuda Inéditas 2021. Uma autoridade administrativa, usando-se do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, realiza a desapropriação de um imóvel particular, com o objetivo de punir um inimigo político do prefeito. Nesse caso, estamos diante de um ato legal, pois o interesse político sempre prevalece sobre o interesse do particular. Item errado. Se a autoridade administrativa realizar a desapropriação com o objetivo de punir um inimigo político do prefeito, estará realizando por questões individuais e não coletivas, gerais. Assim, estará se desviando a finalidade da lei. Conclusão: essa desapropriação contém um vício de desvio de poder ou desvio de finalidade, fazendo com que o ato de desapropriação seja ilegal. Estudante estuda Inéditas 2021. É possível a aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado na existência das cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, que permitem, por exemplo, a alteração unilateral do contrato. Item correto. Exemplos de aplicação do princípio da supremacia do interesse público. Cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. Atributos dos atos administrativos. Presunção de veracidade, legitimidade e imperatividade. Poder de polícia administrativa. Intervenção do Estado na propriedade privada. Desapropriação, servidão administrativa, tombamento de imóvel de valor histórico, ocupação temporária. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da indisponibilidade do interesse público está expresso na Constituição Federal de 88 e representa as prerrogativas do poder público.
Item errado. Princípio da indisponibilidade do interesse público. É um princípio implícito. Representa sujeições administrativas, limitações e restrições impostas à administração. Exemplo: necessidade de licitar, contratação de serviços. Outro exemplo: realização de concursos públicos, contratação de pessoas. Estudante estuda Inéditas 2021. A administração pública possui livre disposição dos bens e interesses públicos, uma vez que atua em nome de terceiros, a coletividade. Item errado. A administração pública atua em nome de terceiros, a coletividade. Não possui livre disposição dos bens e interesses públicos, conforme José dos Santos Carvalho Filho. A administração pública cabe apenas gerir os bens públicos, conservá-los e por eles velar em prol da coletividade. Esta sim é a verdadeira titular dos direitos e interesses públicos. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da indisponibilidade do interesse público está diretamente presente em qualquer atuação da administração pública. Item correto. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Está diretamente presente em qualquer atuação da administração pública. Conforme Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, toda atuação administrativa deve atender ao estabelecido em lei, único instrumento hábil a determinar o que seja interesse público. A lei é a manifestação legítima do povo. O povo é o titular da coisa pública. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da indisponibilidade do interesse público é aplicado de forma irrestrita e ilimitada. Item errado. Nenhum princípio é ilimitado e irrestrito. Os princípios podem possuir relativização na sua aplicação. Assim, permite a coexistência de todos os princípios no ordenamento jurídico. Os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público são basilares para o direito administrativo, o que não impede que eles sejam relativizados para preservar a aplicação dos outros princípios. Por exemplo, o STF entende que a administração pode fazer acordos ou transações, relativizando, por conseguinte, a aplicação do princípio da indisponibilidade do interesse público e da legalidade, principalmente se o acordo for a forma mais eficaz de se beneficiar a sociedade. Transações é um acordo em que uma das partes renuncia, abre mão, de uma parcela do seu direito, para evitar uma longa espera judicial e, assim, resolver o litígio de forma mais rápida. Estudante estuda Inéditas 2021. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão previstos de forma expressa na Constituição Federal de 1988. Item errado. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não estão previstos de forma expressa na Constituição Federal. Previstos na Lei 9.784 de 1999, lei que regula o processo administrativo na administração pública federal. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá, posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!